Cris, tô com muita dificuldade para amamentar. Não sei se meu filho está satisfeito. Acho que o meu leite não está sustentando. Ah, minha mãe mandou dar chá. Posso dar chá? E se eu voltar a trabalhar, como é que eu vou fazer? Se você quer essas respostas e muito mais sobre a amamentação, fique com a gente até o final desse vídeo. Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast de pediatria mais irado desse Brasil. Eu sou Cristiano Moraes, sou pediatra, falando dos estúdios da Fornexus Digital, e hoje nós vamos falar sobre amamentação, os aspectos fisiológicos, a importância da amamentação e do leite materno. E para isso, a nossa convidada, que é pediatra especialista no assunto, que vai falar tudo pra gente. Então fique com a gente até o final do vídeo. Seja muito bem-vinda, minha amiga, doutora Karine Bissoli. Obrigada. Que bom que você está aqui, que você aceitou meu convite. Feliz pelo convite para falar do assunto que eu mais gosto, que é a amamentação. Você quase não sabe do assunto, né? Vamos lá, de experiência própria e de formação. De experiência própria. Vamos começar pela formação, que é mais rápido. Vai, então fala um pouquinho de você. Vai, então, se apresenta para todo mundo aí. Somos médicos pela UFES, né? Você é meu veterano. Depois fizemos residência juntos de pediatria no infantil e também fiz terapia intensiva, né? Você foi para São Paulo, eu fiquei no infantil, fiz mais 2 anos de terapia intensiva, depois fiz especialização em neonatologia, fiz a prova de título de neonatologia e a amamentação caiu no meu colo com os meus filhos. Primeiro surgiu de uma dificuldade própria de amamentar com a minha filha mais velha, Helena. Ela tem 9 anos e naquela época a gente sabia, né, da importância. O que o pediatra aprende? Amamentar é importante e o que a gente aprendia na faculdade? Só não amamenta quem fez redução de mama. E aí eu fui achando que ia dar tudo certo. E deu tudo errado. A menina parecia que fazia uma pega correta, e doía, e sangrava, e feria, e perdeu peso, né? A gente que é pediatra sabe que a gente tolera uma perda de peso de até 10% nos primeiros dias de vida. Ela perdeu 20%. Eita! E eu achando que estava mamando bem. E aí começa toda a falação que toda mãe ouve. O leite é fraco, o leite é light. Essa menina não está ganhando peso porque o seu leite não presta. E eu, apesar de pediatra, mãe de primeira viagem, acreditei em tudo. E passei tudo que me mandaram passar no peito e só piorava. E aí veio aquele trauma do primeiro momento. E infelizmente eu não consegui 6 meses de amamentação exclusiva. Consegui só 25 dias, porque eu tinha que fazer uma escolha. Sim. Né? Se eu insistisse naquilo que eu não estava conseguindo a ajuda adequada na época, minha filha estava desnutrida. E aí eu precisei de entrar com fórmula. Aquilo para uma mãe pediatra, com o peso da cobrança de todo mundo em volta, foi uma bomba atômica em mim. E aí eu prometi a mim mesmo que se eu tivesse um outro filho ia dar tudo certo. Aí 4 anos depois eu tive Henrique. E não deu tudo certo. Os perrengues foram menores, ele mamou durante o ano, porém ele fez alergia a leite, ovo e soja. Então foi 1 ano amamentando numa dieta extremamente restrita. E aí depois de todos esses perrengues, a ideia da amamentação surgiu do meu marido. Ele virou assim: amor, você já passou tanto perrengue com a amamentação, por que você não faz um blog de amamentação? Legal. Aí eu virei e falei assim: eu não sou blogueira, eu não sei falar em blog. E aquilo ficou adormecido. Até que um dia uma colega pediatra falou que fez um curso de especialização em amamentação para consultório. Aí eu falei: mas eu não quero para consultório, eu quero ser consultora. Eu quero ajudar as outras mães que passaram por tudo que eu passei ou estão passando, para que não precise de ninguém passar por isso. A gente vai passar, mas vai passar com ajuda, com apoio, um apoio que eu não tive, né? 9 anos atrás, não existia laser, que todo mundo fala hoje. Consultora de amamentação, eu pelo menos não conhecia nenhuma. Era assim, vai aguentador e dá mamar. E eu sei que muitas mães passam por isso e por não ter um apoio desistem no início. E aí eu corri atrás, fui a São Paulo, fiz curso de capacitação, fiz curso de laser. E depois a gente fala um pouquinho, né? O laser, o pessoal acha que é um milagre, não é. Mas é importante uma consultora ter o laser para auxiliar. E aí eu caí meio que de paraquedas na vida de consultora. E eu fico muito feliz porque eu consigo ver que todos nós, quase todas nós mães, enfrentamos os mesmos problemas no início, né? A gente nunca deu mamar a ninguém, o neném nunca mamou em ninguém. É um início de namoro meio complicado. Nasceu, tem que rolar. E aí eu fico
vendo que essa propaganda que se faz, parece que é tudo muito fácil. Eles colocam uma atriz linda, loura, alta, maquiada. Nenhuma mãe não pode partar assim. Você tá com um bebê pequeno, você sabe muito bem como é. Com um bebê de 6 meses que mama até de ponta cabeça, falando, ai, amamentar é lindo, amamente seu filho. A coitada da mãe que tem um bebê de 2 dias. Na vida real. Que tá com o peito sangrando, o peito doendo, o menino só grita, ela não sabe acertar, ela fala, meu Deus, o problema é comigo. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso que se implantou e ajudar aquela mãe que está passando por um problema. Então, por isso eu escolhi. Ah, que legal. Como você fala assim, é realmente assim, mamães, amamentar é realmente maravilhoso. É tudo que tem de bom, né? A gente vai falar muito sobre os aspectos importantes aqui, mas isso que ela falou dessa romantização excessiva que se faz em cima da amamentação, gera muita frustração em quem não consegue ficar naqueles padrões que você falou, que se veicula lá nas mídias, não é isso? E aí ela fica realmente, caramba, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo. E aí, sem rede de apoio familiar e sem rede de apoio profissional, a coisa desanda. Existe. Não é isso? Por isso a taxa no Brasil é tão pequena de amamentação, né? A nossa taxa é ruim? É ruim. Tem melhorado com os anos, mas na prática, a gente que trabalha em serviço público, a gente vê muitos bebês que chegam lá 1 mês, 2 meses. O que ele come? Toma fórmula. Muitos bebês ou estão já só em fórmula, ou estão em aleitamento misto. Assim, não é que é difícil. Poderia ser melhor a taxa de aleitamento exclusivo, mas eu acho que é muito por falta desse apoio, dessa orientação. Você acha que não é por problemas não resolvíveis, vamos dizer assim? São coisas que poderiam ser contornadas se tivesse mais apoio profissional, uma familiar ali? A maioria deles, eu acho que sim. Falta de rede de apoio, tanto familiar quanto profissional. Tá. Bora então falar do que é de bom nessa amamentação, para a gente ver se vale tanto a pena investir tanto quanto se investe, não é isso? Beleza, vamos lá começar. Quando que a mãe tem que começar a amamentar? Qual que é a hora de começar a amamentar? Na verdade, vamos falar quando ela tem que pensar em amamentar? Vamos, na melhor. Gestação. Ah, a legal. Gestação, todo mundo fala do parto ideal, do enxoval maravilhoso, mas é muito pouco que se fala em me preparar para amamentar. Legal. E o que ainda se fala muita coisa que já caiu. Passar buchinha no peito, tomar sol. Essas coisas não são mais importantes. Inclusive bucha, toalha. Não é pra fazer mais. Não é para fazer, pelo amor de Deus. A mama, ela é muito sensível. É uma pele que nunca é exposta. Vamos lá, você tá com os apetrechos aí. Mostra pra gente, quem tá aí assistindo pelo YouTube. Se você tá acompanhando só pelo Spotify, vai lá pro YouTube que nós estamos em vídeo. Pede Moleque, ped.moleque. Então, ela tem aqui alguns apetrechos. O que é aí? Isso aqui é uma mama de silicone. Uma mama de silicone que você utiliza para orientações, para dar alta, né? Tanto no atendimento quanto em capacitação. Legal. E aí, essa mama, ela mostra o quê? A pele é muito sensível. Toda vez que a mãe vai passar bucha, toalha, porque o que eles acreditavam? Vamos passar uma bucha, uma toalha, para criar um atrito, para ficar mais dura essa pele, para quando nem mamar não ferir. Engrossar a pele. Primeiro problema. Bucha, toalha são objetos muito contaminados. A gente causa microfissuras, microescoriações, e aí pode ter uma mastite antes mesmo de amamentar. Porque mastite nada mais é que infecção, inflamação da mama. E se eu passo um objeto contaminado ali, numa pele tão sensível, que faz os machucadinhos tão minúsculos que a gente nem vê, a mãe pode ter aquilo infeccionado, inflamado antes mesmo de nem começar a mamar. Então, nada de bucha, nada de toalha. O banho de sol, acreditava que isso era muito importante também para fortalecer a pele. Não é necessário, não adianta nada eu tomar sol na mama e não aprender a forma certa que o meu bebê tem que pegar, a forma certa que eu tenho que segurar, para que a boquinha dele, mal posicionada, não machuque. Então, se eu tenho um peito, entre aspas, preparado, e uma boca que vem de forma incorreta, vai machucar do mesmo jeito. Então, mais amamentar começa antes do de nascimento. amamentar. Na gestação. Consulta pré-natal com pediatra. Ah, legal você falar isso aí, porque isso não é muito veiculado, né? Então, existe uma consulta com o pediatra antes do bebê nascer, que chama-se consulta de pré-natal. Igual ela vai na consulta pré-natal com o obstetra, não é isso? Isso aí. E o pediatra vai ensinar o que nessa consulta?
Então, dentre muitas coisas, assim, o foco principal é orientar muito a mãe sobre a amamentação. Mas vai orientar também cuidados com o recém-nascido, cuidados com o umbigo, que existe muito medo em torno do umbigo. São as coisas ali do parto mesmo ali. Pós-parto, primeiros dias de vida. E a amamentação especificamente, eu acho que o pediatra, amigo da amamentação, porque infelizmente nós temos muitos colegas que não dão a devida importância, certo, né? Então, a mãe tem que começar a se preparar antes e também lendo de fontes seguras. O próprio site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma área voltada para a família. E lá, eles funcionam num sistema de pergunta e resposta. Ah, legal. Então, é muito legal. A família acessa, chama Pediatria para Famílias. E aí, lá tem assim, meu leite pode ser fraco, algumas coisas de amamentação e de outras coisas. Uhum. Então, procurar tanto um profissional adequado, quanto fonte de leitura confiável. Cuidado com um monte de informação ruim que tem por aí. É isso aí. Então, preparou antes do nascimento, já teve essas informações, ela já está consciente, né, isso das como dificuldades. Como consultora, eu também tenho que dizer, a consultora faz uma consultoria pré-natal de amamentação. Legal. Então, se de repente você foi na consulta com um pediatra que achou que não foi muito bem esclarecidas as informações sobre a amamentação, existem as consultoras de amamentação. No meu caso, eu sou uma consultora pediatra, mas existem enfermeiras, fono, pessoas da área da saúde especializadas em amamentação que também fazem esse atendimento pré-natal e que muitas das vezes vai te acompanhar no pós-parto também para terminar aqueles ajustes mais finos, aquelas dúvidas que só acontecem com o bebê no colo. E aí é legal que você já conheceu ela antes do parto e você vai já tem um vínculo, vai ficar mais fácil. Beleza, nasceu. E aí? E aí, que hora que tem que ir pro peito? Se tá tudo bem com todos os dois. Isso é muito importante falar, porque todo mundo fala hoje de parto humanizado, de hora ouro, e aí quer um bebê no colo da mãe a qualquer custo. Certo. Eu, como pediatra intensivista, neonatologista, a qualquer custo tá todo mundo bem. Então, ótimo você falar disso aí. Porque a gente vê nas redes sociais aquela coisa, arrancaram o menino do meu colo, não deixaram ele vir logo na hora ouro. Mas esse neném estava como? Ele estava chorando? Ele estava ativo, que a gente chama de boa vitalidade? Ele estava esperto? Respiração ele respirou ok, ele chorou, estava tudo ok? Às vezes, o bebê não nasce logo a chorar, precisa desse primeiro atendimento do pediatra para ver o que está acontecendo. É secreção que está ali na boquinha, no nariz? Ou é um bebê que realmente precisa de um pouco mais de ajuda para engrenar as primeiras horas de vida? Agora, o bebê que nasceu bem, já saiu da barriga da mãe, né? Chorando, ativo, já pode, no mesmo momento, sem secar nem nada, ir para o colo da mãe, viver a tão falada hora ouro. E o que é essa hora ouro? O que vai rolar nessa hora aí? Essa hora dura no mínimo 1 hora. Não é à toa que ela chama hora ouro, né? Tem colegas assim, da área da saúde, né, médicos, enfermeiros, todos eles, que acham que é só fazer o bebê mamar e acabou. Só que o bebê não sai da barriga pronto para mamar. Ele sai da barriga para se adaptar a uma vida fora do útero. Então, depois que o bebê saiu, tá tudo bem, tá chorando, tá espertinho, é um bebê com uma boa vitalidade, o pediatra autoriza que fique no colo da mãe, e aí o ideal é que ele, sozinho, vá no tempo dele procurar o seio. Essa hora é a hora tão sonhada da mãe de conhecer o bebê conhecer a mãe, deles ficarem juntos, não é isso? Aí. Ele vai mamar, mas nem todos os bebês conseguem mamar efetivamente nessa hora, né? É a minoria, talvez, né? E não tem pressa para isso, né? Porque a gente que trabalha em maternidade... O objetivo não é se alimentar ali, então, né? É a criação de vínculo, né? É aquele calor da mãe que continua mantendo a temperatura adequada do bebê, certo, né? Que quando não é possível a gente coloca num berço quentinho, que algumas pessoas chamam de incubadora, mas aquilo que está lá na sala do parto não é a incubadora ainda, mas é o berço quentinho. Então, assim, o principal motivo da hora ouro é criação de vínculo e conhecer o seio da mãe, digamos assim, né? Cheirar, se enrola com aquilo ali, não sabe como é que aquilo funciona. Cheirinho, lambido. Se ele vai mamar mesmo ou não, vai depender de cada bebê. Sim. E não crie uma expectativa e nem se frustre com isso, porque ele também está passando por tantas mudanças para viver fora da barriga que ele tem que primeiro aprender a respirar sozinho, ele tem que aprender que o coração dele vai bater num ritmo diferente. Então é muita mudança, porque às vezes ele não vai. O importante a gente falar
que tem que ser naquela primeira hora, se estiver tudo bem. Porque mais ou menos 1h30, 2 depois que o neném nasce, ele vai entrar no período de hibernação. Então, é muito comum a gente nas maternidades ver um bebê que ficou ali em observação. Quando dá 2 horas de vida, vamos botar para mamar? Não acorda, não mama de jeito nenhum. Pessoal, nossa, mas ele tá muito sonolento. Ele vai estar sonolento. Né? Fisiologicamente, ele precisa de descansar de todo o estresse e cansaço que foi nascer. Não é fácil, gente. Se para a mulher é muita força, o menino vai passar no canal desse tamanhozinho. Muito estreito, passar por muitas mudanças de funcionamento do próprio organismo. E aí agora, mais ou menos 2 horas depois, ele vai entrar no período de descanso. Ele vai dormir mesmo, vai ser difícil acordar para mamar. Então, a primeira hora, essa hora ouro, ela visa aumentar as chances de sucesso na amamentação? Sim. Só dele cheirar a mama da mãe, dele lamber, dele estar ali perto, já cria um vínculo e já facilita para a próxima vez que ele for mamar. Se ele mamar mesmo, melhor ainda. Tá bom. Então, antes ele já fez o preparo, nasceu, está tudo bem com o bebê, é imediato, já pode colocar no peito, mas sabendo que ele vai demorar um tempinho até se ajustar ali. Isso, lá por 40 minha minutos experiência de vida, assim, mais né? ou menos, é a hora que ele busca o seio mesmo. Não vai ser logo, não. E não precisa de vir botar o bebê no peito. Ele sozinho, por cheiro materno. Uma coisa interessante, e essa parte escurinha que chama auréola, ela é mais escura e circular. Os bebês recém-nascidos, eles têm preferência por círculos e essa diferença de tonalidade. E aí, ele que enxerga muito pouco, vê vultos, ele vai ali pela diferença de tonalidade, pela forma circular e pelo cheiro que exala da mãe, que é muito semelhante ao cheiro do líquido que está lá dentro do útero. Ele vai dando as suas cabeçadinhas até chegar ali sozinho. A natureza ele pega. É uma coisa louca, As pessoas acham que é mentira, mas a gente bota e acontece. E aí é impressionante. E ali ele abocanha, ele primeiro chupa o dedinho, depois ele solta, até que quando ele consegue mesmo encaixar, ele mama. E mama muito bonitinho. Ó, eu, como pediatra também, intensivisto e neonatologista, é óbvio que meus meninos olharam para mim e falavam: vou te trollar. Hora ouro! Não rolou com nenhum dos dois. O primeiro nasceu muito pequeno, sofrido, glicose baixa, né? Minha esposa de cesárea, de urgência, não conseguiu fazer hora ouro por N motivos. O segundo nasceu, parto normal, muito prolongado, sofrido, nasceu. Precisou ser reanimado. Então a pediatra teve que pegar ele imediatamente e levar para o berço, teve que ser reanimado. Ele ficou um tempão cansado fazendo uso de CPAP, que é um suporte que a gente coloca na sala de parto. Então eles foram mamar horas depois. Tá certo? Então frustrou o pediatra um pouco, mas é o que a doutora Karine está falando. A segurança do bebê vem em primeiro lugar. Tá certo? Então não fique tão frustrado se isso acontecer com vocês. Eu tô vivo aqui, tô tranquilo e meus meninos também, tá certo? E nada impeça que você possa reviver essa hora ouro depois. É o que eu falo muito para as mães dos prematuros na UTI neonatal. Às vezes nasceu um bebê a gente fala muito em semanas, né? Eu sei que a maioria fala em meses. Então nasceu um bebê de 6, 7 meses, muito pequenininho, né? Lá 30 semanas, 32 semanas, que não tem. Aí já é o protocolo da reanimação neonatal. Não vai fazer hora ouro. Ele não tem condições. Ele não tem condições, ele é muito pequeno, ele precisa de estar num local muito semelhante ao útero para terminar essa gestação que não acabou, que foi interrompida antes do tempo. Então, no momento em que eles vão começar a mamar lá na UTI... Lá um mês para frente, dois meses para frente. É muito comum eles recusarem o seio porque eles não tiveram. Aí eu falo, vamos... Mãe, tira sua blusa, tira a roupinha do neném, pele com pele, vamos viver aquele momento que você não pôde ver lá atrás, para ele começar a criar um vínculo. E aí é impressionante. Que legal. Poucos dias depois eles já ficam muito mais espertos, só de estar na pele com a pele, o barulho do coração. A sensação da mãe? As mães ficam felizes demais, porque elas foram frustradas por um parto antes da hora, né? Sim. E aí agora... Ela falou, meu Deus, 2 meses depois eu vou viver aquilo que eu queria ter vivido no parto. E aí é muito legal. Pô, muito legal como que evoluíram os conceitos, né? Que hoje a gente dá muito mais autonomia, né? Essa questão de humanização não é só do parto, né? É de toda a assistência, né? Que a gente tem que dar. Olha só, quando ele vai mamar ali a primeira vez, nasceu bem, vamos pro peito, agora é hora. As mães, primeira coisa que elas falam, mas eu não tenho leite, só tá saindo essa aguinha. Aí faz a expressão da mama e sai lá aquelas 3 gotinhas. Amarelada, bem transparente. Isso, pode variar a consistência de uma para outra. Então, aí a gente fala para ela assim, isso aí é o colostro. Ela, é o quê? É o quê? Então explica pra gente o que é o tal do colostro. Aquela aguinha amarela, meio grossa, às vezes mais rala, é
melhor coisa que você pode dar para o seu filho quando ele nasce. Além do seu carinho, do seu abraço, é aquele leite. É leite? É. É o primeiro leite que a gente tem, que chama colostro. O colostro, ele é riquíssimo em células de defesa. A gente fala que é a primeira vacina que o bebê recebe. Ah, que legal. Então, ele vai receber aquele leite que tem muitas células de defesa que chamam anticorpos. E aquilo ali vai tornar o seu bebê mais resistente a doenças do seu ambiente. Então, assim, a gente vê que varia de mãe para mãe. Então, o ideal é que seja o colostro da própria mãe. Ah, que legal. Então, assim, claro que nos prematurinhos, que a mãe às vezes também está grave, que não tem condições, a gente usa o colostro doado de banco de leite, não tem problema. Mas se está todo mundo bem, você pode dar o seio, o seu bebê mamar aquele colostro, é o melhor que tem. Por quê? No seu ambiente existem vários organismos que causam doença naquele ambiente. Então você produz anticorpo para aquele organismo onde você mora. A mãe entrou em contato, ela produziu anticorpo, esse anticorpo está saindo naquele colostro, ela está passando isso para o bebê. Uma mãe que mora numa outra cidade, por exemplo, tem contato com outros tipos de agentes causadores de doença. Então você protege o seu filho para viver no ambiente em que você está. Então, aí fica todo, mas é muito pouco, é muito raro, mas, doutora não vai Karine, sustentar. pelo amor de Deus, aquele leitinho pouquinho, como é que o menino vai sobreviver nesses primeiros dias antes de minha mama encher? Como é que funciona isso? E aí funciona que a natureza é muito sábia e maravilhosa, que o estômago dele é pequenininho assim. Explica aí o que é essa bugiganga aí que você trouxe aí. Essa bugiganga aqui, ó, é uma São reprodução várias tamanho... bolinhas de crochê aí ligadas num círculo, cada um de um tamanho diferente. Isso, essas bolinhas de crochê, elas vão reproduzir o tamanho do estômago do bebê ao longo dos dias de vida até completar um mês, que é a bola maior. Você mostra melhor para a câmera ali para ela te pegar bem? Então essa pequenininha aí é o nascimento. Nasceu entre 7 e 10 ml. Isso aí é o tamanho do estômago dele? De leite, pequenininho assim. Ah, mas o meu filho nasceu com 4 quilos. Ah, mas o meu filho nasceu com 2 quilos. Isso é uma média, entre 7 e 10. Às vezes vai caber um pouquinho mais, às vezes vai caber um pouquinho menos, mas não passa muito disso. Então, não adianta eu querer dar um copo de 50 ml para um bebê no primeiro dia de vida, se o estômago dele não cabe. E aí, em ambiente hospitalar, a gente vê que é muito comum, às vezes a gente pesa a mão no volume, ele começa a vomitar. Então, por isso que aquele leitinho é pouquinho. E ele é amarelinho porque ele é muito calórico, muita gordura. Então, aquele pouquinho muito amarelo, ele vai ocupar o espaço que tem do primeiro dia e ele vai ter bastante caloria para sustentar esse bebê. Só que aí, o bebê tem um estômago pequenininho. Daqui a pouquinho ele está com fome de novo. Uhum. Aí tem a história, vamos dar uma mamar de 3 em 3 horas. Não tem mais isso. É a tal da livre demanda. Uhum. Bebês menores vão mamar no intervalo menor. Dificilmente um recém-nascido de 1, 2, 3 dias de vida vai fazer mais de 2 horas de intervalo entre uma mamada e outra. E nem deve, né? Nem deve, porque o estômago é muito pequenininho, não consegue reservar muita caloria e aí o bebê vai, geralmente, acordar de fome. Ah, e se meu bebê é sonolento e não acorda? Aí o que a gente pediatra orienta? Bateu 3 horas, você já vai ter que acordar o bebê para dar mamar. Justamente porque a reserva dele é muito pouca. E aí vai passando-se os dias. 3 dias de vida, já tá maiorzinho aqui, ó. No terceiro dia de vida, já uma vai bolinha caber maior quase representando 30, um estômago. Uns 20, 25. E aí, o que acontece mais ou menos no terceiro dia de vida em diante? A tal da pojadura, descida do leite. Ah, o que é isso aí, então? Isso daí é o que é o seguinte. Aí você com mais bugigangas. Mais bugigangas. É um outro tipo de peito, essas coisinhas tipo vermelhinhas de é dentro da mama, né? Se a gente pudesse virar a mama da mãe e olhar por dentro, isso aqui é só uma representação, não é exatamente assim lá dentro, tá? Só um esquemático. E aqui essas coisinhas vermelhas é onde o leite é produzido. Passando-se cerca de 30 até 72 horas depois do parto, depois que o bebê nasceu, essa produção vai aumentar. E aí, quando a mãe fala, o meu peito encheu, tá duro, e aí vai começar o leite a mudar de cor. De amarelo, meio transparente, ele vai ficando um amarelo mais grosso, meio leitoso, meio esbranquiçado. E aí, até mais ou menos 15 dias de vida, tal do leite de transição. Um restinho de colostro e já começa a vir aquele leite maduro que vai durar até o final da amamentação. Então, isso daqui é onde produz, e esses caninhos são o que a gente chama de ductos, que vão conduzir o leite até a pontinha do bico, que é o mamilo. Então, tá tudo dentro do nome.
normal, tá tudo dentro do planejado pela natureza, né? Vem o leite que em pouca quantidade, amarelinho, tem muita célula de defesa, tem muita gordura e é pouco porque cabe pouco. Quando começa a vir esse monte de leite, que o peito enche e que vem mais quantidade, olha como o estômago pula. De uns 30 então, você tá mostrando ml, aí, então, mais ou menos. A bolinha, né? Vai só aumentando. Vai só aumentando. Que representa o estômago. Com um mês, pessoal, cerca de 90. Tá, se você tá acompanhando a gente pelo Spotify, canal de áudio, eu sugiro que você vá lá no YouTube e assista a gente. Nós temos imagens, é muito legal isso que ela tá mostrando aqui, o tamanho do estômago. É muito visual. Você vai bater o olho, você vai entender. Não adianta querer dar muito volume, porque não cabe no estômago do bebê. Ele vai vomitar. E a natureza é muito sábia. Então, assim, e nesse período aí que o estômago ainda tá pequenininho, que tem aquele pouquinho de leite, o bebê ainda tem reservas, ele nasceu com reservas justamente por conta disso, né? Isso. E aí, como ele tá com um pouquinho de leite, é muito comum os primeiros dias ele chorar em intervalos mais próximos. E quando eu sei que ele tá chorando porque quer mamar? Nesses primeiros dias de vida é muito difícil a gente já saber isso. Então, o que a gente orienta? Se eu amamentei, daqui a pouquinho ele chorou, eu confiro tudo antes, se a fralda tá molhada, se a fralda tem cocô, né? Se ele tá com frio, tá com calor. Frio, calor. Achei que nada, não achei nada, vou dar uma mamar. Sim. E aí vem um outro conceito que as pessoas confundem muito. Livre demanda, que o bebê mama quando ele quer. Uhum. E quando ele quer, ele fala pra você que ele quer? Não. E todo mundo acha que o bebê só chora de fome. Ele chora por tudo, né? Porque a única forma dele chorar. A comunicação dele é pelo choro. Isso aí. Né? E aí o que acontece? Todo choro, peito. É o tal que a gente brinca, chorou, peitou. Aí o bebê vai ficar condicionado a só acalmar na mama. E aí mães que já têm bebezinhos maiores já percebem, principalmente aqueles que querem mamar de madrugada, 2 chupadinhas e dormem. Ele estava com fome? Deu tempo de tirar algum leite? Deu tempo de encher o estômago? Não. Isso aí virou um acalento para o bebê. E aí são as mães com bebês de 1 ano, 9 meses, que estão assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu quero dormir. Ele passa a noite pendurado no peito, esse negócio de amamentar é muito difícil. Mas não é porque a gente aprendeu errado. A gente aprendeu que o bebê chora, vai pro peito. Não, o bebê chora porque pode estar com a fralda molhada. O bebê chora porque pode estar com uma roupa apertada. Pode estar uma etiqueta que você esqueceu de tirar, incomodando. Então, o importante é a gente aprender a identificar uma boa mamada para ter certeza que aquele choro não é fome. Tá, então assim, vamos lá então. Então dá uma dica prática aí. O que é uma boa mamada, então? Vamos lá. Aí. Então, existem mães que falam assim, meu Deus, fiquei 1 hora com o bebê no peito e esse menino saiu chorando. E aí? Só estar no peito não quer dizer nada. Uhum. Então, voltando para o meu apretrecho, que é o peitinho de silicone. Mas essas bugigangas aí. As minhas bugigangas. O que acontece? O bebê, se ele pega só o biquinho, que é o mamilo, vai parecer que ele está ali muito tempo mamando. Só que é a mesma coisa que pisar na ponta da torneira. Não vai sair líquido. Então, ele faz o tal do chupetar, que é o termo leigo, e o nosso termo médico é sucção não nutritiva. Ele vai ficar muito tempo ali só mastigando, aí começam os problemas. Machuca o bico da mãe, não tira leite, fica um tempão ali gastando energia e sai com fome. Então, é importante a gente ver onde a boquinha do bebê vai pegar. Vou pegar um que tem uma diferença de cor melhor aqui, fica mais fácil a gente mostrar. Então, o neném não vai mamar só nesse biquinho. Ele tem que praticamente esconder toda a parte escura da mama, porque é aqui que produz o leite. É lá atrás, então, da mama. É lá atrás, aqui é só a saída. Tenta beber um suco mastigando a ponta do canudo. Não vai sair. É isso que o bebê faz quando tá aqui, o tempo inteiro só no bico. Se o bebê abocanha bem essa mama e puxa lá de onde é produzido, aí jorra leite na boquinha. E aí as mães observam que ele começa às vezes até a fazer barulho. Você vê o gogó mexer e ouve glute. Aí sim é uma boa mamada. Então a pega estava adequada, a posição estava adequada, ele está fazendo um movimento de sucção, pegando lá atrás. Não é só aquele mastigadinho, tipo uma chupeta mesmo, né? Sim. Não, ele vai e você vê a bochechinha cheia. Tá trabalhando ali. Você vê aquela força mais lenta, mais profunda e ouve muitas vezes esse glute do deglutir o leite. Tá. Neném mamou bem, é muito comum achar, chorou, daqui uns 40 minutos, 1 hora tá chorando. Meu Deus, mas ele engoliu, tá chorando. Principal causa desse choro daqui uns 40 minutos, 1 hora, sono.
Tá. É legal a gente falar disso também, porque muitas mães confundem, aí vem, traz o bebê ao seio de novo que tá com fome. Aí torna. Vomita. Aí ou vomita ou dá 2 sugadinhas e dorme. Por quê? Porque o sono dos bebês não é igual ao nosso sono. A gente adulto, né? A gente que dá plantão, não. Mas quem não dá plantão, deita e passa a maior parte da noite num sono profundo, que é o sono de descanso. Os bebês não. Eles são mais ou menos meio a meio. Metade do sono profundo, metade superficial, isso muito picado. Então, o bebê entra no sono superficial, mais ou menos uns 40 minutos depois ele vai entrar no profundo. Só que essa transição, ele tem um despertar. Esse despertar, ele ainda não sabe que ele pode entrar no sono sozinho. Então, eu oriento o que as mães fazem. Se ele estiver num berço, só acalentar, bater no bumbum, fazer aquele shhh, para ele sentir, tô tranquilo, tô cuidado, eu posso dormir profundamente agora. Tentar não acender luzes, tentar não agitar o ambiente, porque ele só precisa de sentir que está seguro, que com o passar do tempo, ele vai entender que aquele ambiente é seguro para ele, que ele pode entrar no sono profundo sozinho. Legal. Mas esses primeiros dias ele ainda não sabe. E aí a gente acha que é fome, liga todas as luzes, tira do berço e bota no peito. E aí é um bebê que só dorme sugando. Que a mãe vai ficar um ano sem dormir. E aí as mães falam, meu Deus, amamentar. Eu acho que eu não quero amamentar porque eu vou ficar sem dormir um ano. Agora, um conceito errado. A mamadeira sustenta mais? A mamadeira não tem a tal da melatonina. Então fala aí, vamos lá. Falando em fisiologia, vamos falar né? em fisiologia, assim. Por que esse leite materno é tão maravilhoso? Bom? Então fala aí do aspecto nutricional dele. Pra Depois começar, do aspecto... Vamos lá. Aspecto nutricional primeiro, então. Vai. Para começar, ele tem aqueles nutrientes que a mãe ingere. E outra coisa, mesmo que a mãe esteja, digamos, passando fome, né? A gente vê o exemplo da África, porque aqui no Brasil é contraindicada a amamentação para as mães que são HIV. Na África, não. Porque eles morrem muito mais de desnutrição do que de HIV. Nossa. Então, mesmo a mãe muito desnutrida, ela consegue juntar o pouco de nutriente que resta, vai para o leite e nutre o seu bebê. Então, lá na África, não é contraindicada a amamentação para quem tem HIV. Porque morre-se muito mais de desnutrição. Então... Tamanha importância do leite materno. Sim. A mãe pode estar desnutrida, claro que existem, né? Aqui no Brasil a gente falou do HIV, né? Pessoas que fazem quimioterapia. Então, existem algumas contraindicações. Mas para as mães saudáveis, a amamentação já vai reunir tudo de mais importante para o seu filho e vai ali para o leite. Proteína, carboidrato, gordura e uma coisa que lata nenhuma do mundo vai ter, vida. Então, ali tem célula de defesa, hormônio do crescimento, ali vai ter... A tal da melatonina que você falou. A tal da melatonina. Que ajuda os bebês a dormirem, né? Isso, mais ou menos lá pela 8 da noite, todos nós temos um pico de melatonina no corpo. E esse pico se reproduz no leite materno. Então, aquela mamadinha do final da noite que o bebê toma está rica em melatonina. O que é isso? É uma substância que a gente produz que faz o corpo relaxar. Então, quando o bebê mama o leite de lata, ele vai estar bodado, digamos assim, porque ele está tentando digerir uma feijoada, um leite difícil de digerir. Isso não quer dizer que ele tem um sono bom de qualidade. Às vezes, um bebê que deu uma mamadeira, dormiu a noite toda e acorda extremamente irritado, acorda, parece que ele nem dormiu. Um bebê que mamou bem o peito, que a mãe viu que extraiu bem, nesse finzinho de noite... Foi um leite rico em melatonina, relaxou o corpo, ele vai dormir bem. E uma outra crença eu quero que o meu bebê já durma 12 horas seguidas desde o dia que nasceu. Fisiologicamente impossível. Olha o tamanho do estômago. Não sustenta. Você conta ou eu conto? Galera, esquece isso. Esquece, não vai existir. Ele não está preparado para isso fisiologicamente. E não adianta você querer... impor à criança o seu ritmo, porque a criança tem um ritmo dela, então se o bebê nasceu, você vai ter que se adaptar a isso, tá bom? Então, só o leite sustenta, verdade ou mito? Vamos lá. Só o leite sustenta de verdade quanto a nutrientes e hidratação? Sozinho. Não precisa dar chá, água. Pô, mas tem umas vó que gostam de dar um chá aí, Karine. Mas tem um outro perigo do chá, né? O chá, além de não ter nutriente nenhum, ele sempre é meio marronzinho, amarelado. Aquele pigmento que dá cor aos chás, ele é um pigmento agressivo para o intestino dos bebês. Então, alguns bebês podem apresentar sangramento intestinal
pelo pigmento do chá. Aí sempre tem uma avó, às vezes até uma bisavó, lá falando assim, mas todos os meus tomaram, ninguém teve. Não é todo mundo que vai ter. Mas você vai apostar? Você vai jogar na loteria do seu filho ter esse sangramento ofertando chá? E outra não coisa, vai mudar nada. Não existe necessidade nenhuma. Nutricional, de hidratação. Beleza. O leite, ele mata a sede, mata a fome sozinho. Por isso que a gente fala, né? Todo mundo que amamenta morre de sede. A gente tem muita sede. Por quê? Porque a gente está tirando um pouco da água que faz o nosso organismo funcionar para ir para o leite. E aquela história, amamentar emagrece. E aí, verdade ou mito isso daí? Verdade. Porque a gente gasta cerca de 500 calorias a mais por dia para produzir o leite. Só que, cuidado, dá muita fome. Aí tem que ser a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai comer para repor essa fome. Então não adianta nada eu falar, aí a mãe chega assim, meu Deus, mas eu tô engordando. Claro, eu tô cheia de fome. Aí em vez de escolher uma fruta e um hambúrguer, eu vou escolher um hambúrguer, lógico que eu vou engordar. Então, assim, é verdade, emagrece se eu mantiver uma alimentação saudável, com alimentos saudáveis. Pode escapulir de vez em quando? Pode, gente. Isso aqui amamentar não é uma prisão. Mas tudo em excesso faz mal. Então, assim, e muita água, né, que você falou, né? A gente não, assim... Você a fatinha fala assim, tô indo amamentar. Vai querer tomar mais água. Traz lá. 1 litro. Aqui, pet 2 litros. Manda ver. Uai, quando eu amamentava a minha mais velha, já que tinha a história da produção do leite, que o leite tá fraco, o leite tá ruim, o meu marido falava comigo, só vai botar no peito que você tomar esse 1 litro direto aqui que você não bebeu água hoje. E assim, não é só isso, né? Sim. Por quê? Porque se o bebê estiver mamando daquele jeito errado, a produção vai cair. Sim. Porque aí, outro mito. Meu peito tá murcho, não tenho mais leite. Um bebê que já tem uns 3 meses. Ai, o meu peito secou, não tenho mais leite. Peito não é estoque, é fábrica. A maior parte do leite mamado é produzido durante a mamada. E eu nem quero que fique estocado mais mesmo. Por quê? Porque no leite existe uma substância chamada fator inibitório da lactação. O que é isso? É um mecanismo de defesa para o organismo, para aquela mãe quando está desmamando, porque senão a gente ia produzir leite para sempre. É, para sempre. Então o leite, quanto mais se acumula no peito, mais esse tal fator vai aumentar. E aí ele vai pro cérebro falar assim, epa, não tem ninguém usando não, para de gastar essas 500 calorias aí a mais à toa. Que legal. Aí o cérebro manda uma mensagem pro peito e bloqueia a produção. Então por isso que a gente vê mãe na descida do leite, na pojadura, que o leite empedrou, que o peito empedrou e dias depois secou. Vai secar. Vai secar porque é esse mensageiro que informa o cérebro que ninguém está usando. Está exagerado, diminui. Está produzindo muito, ninguém está usando. Empedrou, o leite não está saindo, o bebê não consegue mamar que o peito está muito duro. Ele vai mandar bloquear a produção e vai bloquear. Então, muito cuidado com coisas que a gente faz para diminuir a produção, né? O pessoal fala assim, tá empedrado, toma banho quente, toma banho frio. Faz compressa, não faz compressa. Não faz compressa. Então, ouça de uma pessoa capacitada, né? Ou do seu pediatra, ou de uma consultora. Olha lá, a mama está muito engurgitada. O que é mais correto? Submeter a calor, banho quente, compressa, o que não se pode fazer aí? Então, hoje a gente não fala mais em compressa, nem não quente, faça nem mais frio, compressa, nada, né? Nem banho quente, né? É muito comum as mães falarem, nossa, minha mama estava cheia, eu fui lá e fiquei embaixo da água muito quente um tempão. O que vai acontecer? O que o calor faz? O calor aumenta a vascularização. Quanto mais sangue chegando no local, mais leite eu produzo, porque essa produção toda depende de sangue, dos nutrientes que são trazidos pelo sangue, da própria água que é trazida pelo sangue. Então, quanto mais eu boto calor, mais sangue chega na mama e mais leite eu produzo. Tá. Só que ela tá toda empedrada. Tá entupido ali. Tá entupido, não tá saindo. Aí, o que as mães falam, gente, como é que pode? Eu tenho tanto leite e não sai. E aí, o que tem que fazer quando tá assim empedrado? Tudo tem um inchaço também. Não tem só leite ali. Tem inchaço dos tecidos que recobrem a mama. Então, eu preciso de massagear. Então, a alma do negócio é a massagem. Seio engurgitado, tá empedrando. Doutora Karine, o que eu faço? Massagem. E uma massagem
firme, não é carinho na mama. Porque eu vejo muita gente falar assim, pega os dedos, gira. Não, é massagem firme. Tem que apertar para desobstruir ali. Para desobstruir. Só que o que acontece? A saída, que é o biquinho, a auréola, também tá com muito inchaço. O inchaço nada mais faz do que ele vai pegar e estrangular os canudinhos. Os tais dos ductos que carregam leite para a pontinha do peito. Então, esse inchaço está estrangulando, entupiu, não vai sair. Então, quando eu massageio, eu faço esse inchaço diminuir. Então, a gente orienta, começa pela parte escura com 2 dedinhos firmes, vai girando. Quando você sentir isso bem macio, você vai massagear a mama. E quanto eu tiro? O suficiente para sentir conforto. É a tal da ordenha de alívio que a gente fala. Não adianta também, você massageou, começou a pingar. Eu tirei 400 ml, mas o meu bebê tem 3 dias, não cabe 400 ml na barriguinha dele. Amanhã, quando você acordar, vai estar tudo empedrado de novo. Porque o seu organismo vai entender que tem um bebê mamando 400 ml. E ele vai manter essa produção em 400, em 300. Então, é muito comum. Desobstruiu, tirou um pouco. Deu conforto. Sentiu que a mama não está dolorida, que ela já está macia, parou. Ou bote o bebê para mamar. Legal. E o bebê vai parar na hora que o estômago dele encher, né? Maravilha. Então, tomar cuidado. Eu vejo muito como uma mãe falou, nossa, agora que delícia, eu botei a bomba, tirei um negocinho cheio. No outro dia, acordei tudo empedrado dentro de novo. Então, só de outro aspecto mesmo. Importantíssimo que você falou aí, só pra gente reforçar então, o que o leite traz de proteção? Proteção para tudo. A gente está no inverno e está vendo muita tal da bronquiolite. O que é isso? É uma doença respiratória mais comum nos bebês, que em nós adultos é muito comum ter só, né, a parte de cima. Eu falo que fica tudo melecado. Resfriado ou gripe ali, né? Nos bebezinhos, esse vírus vai para o pulmão e causa um cansaço que pode ser tão grave a ponto de levar o bebê para UTI. Eita. Os bebês que mamam só peito têm uma proteção a mais contra esse vírus, por exemplo. E como é que funciona isso? A mãe entrou em contato, então, com o vírus. Isso. Ela produziu um anticorpo. Esse anticorpo vai para o leite e o bebê, ao ingerir esse leite, é como se ele estivesse recebendo, o que você falou ali, uma vacina, né? É assim que funciona. É assim que funciona. É como diz você, lata nenhuma não de vai ter fórmula essa vida. vai ter essa vida, né? Muito legal. É hormônio, é célula de defesa. Você até falou da melatonina, que faz o bebê dormir melhor, outros hormônios, né? A lata, elas tentam imitar o padrão ouro, né? Por que o nosso gosto chama gosto dourado? Isso foi definido porque o leite é tido como padrão ouro. Tudo que a gente chama padrão ouro é o melhor que tem na categoria. Então, padrão ouro de alimentação para os bebês até 6 meses de vida, até mais, né? Mas a gente está falando de bebês que só se alimentam de leite. É o leite materno. Então, quem já comprou uma lata de leite já viu, ou ela é escrita dourada, ou a tampa é dourada. Isso é uma jogada de marketing para te induzir que aquilo é melhor do que o seu leite do seu peito. Legal. E aí tem todo mundo em volta falando que o leite é fraco, que o seu bebê não está engordando. Outra coisa, todo mundo está muito preocupado com peso. O bebê tem que ganhar muito peso, muito peso. Não! Você vai ter que ver qual é o padrão do seu bebê, da sua família. E aí, para isso, tem as consultas com pediatra, tem um gráfico que a gente coloca do peso. Se a sua família, todo mundo é mionzinho, baixinho, magrinho, dificilmente você vai ter um bebê Johnson. E até porque gordura demais também não é saudável, né? Então você falou aí, eu vou fazer um papo aqui de mitos ou verdade, pode ser? Vamos lá. A amamentação reduz o risco de obesidade e diabetes lá no futuro, lá na frente. Com certeza. Verdade? Verdade verdadeira. Maravilha. O que acontece? Eu já vi, acredito que muitos já viram também, bebês bem gordinhos. Só que, nossa, esse menino tá tomando engrossante? Não, é só peito. Isso é obesidade? Não. O padrão dele. Com a mãe. Essa mãe tem leite condensado, né? Porque você vai ver o leite dessa mãe. Padrão dele. É tão amarelo, tão grosso, rico em gordura, mas é leite materno. Não tem que fazer dieta de leite materno, isso não existe. E aí, todas essas células vivas, esses nutrientes, eles vão te proteger lá no futuro da obesidade. Comparando. Claro que depende do comportamento. Claro, né? Claro. Digamos que você já começou a alimentação saudável com aleitamento, faz uma introdução alimentar com alimentos saudáveis e ao longo da vida prioriza alimentos saudáveis, né? Não adianta nada. Você foi um bebê
que mamou peito até 2 anos, mas quando virou a vida adulta, só come fast food, não faz exercício, aí não tem como, né? Não tem aleitamento que vai proteger. Mas considerando que ao longo da vida tudo será saudável, um bebê que toma fórmula e um bebê que toma só leite materno, o de leite materno, tem menos riscos de obesidade, infarto, de várias doenças no futuro, lá na frente. Mais 2 de mito ou verdade. Papo, hein? Vamos lá, mito ou verdade? Amamentar ajuda a controlar o sangramento da mãe no pós-parto. Maravilha. Verdade? Verdadeiro. Quem já teve neném sabe que a gente toma um medicamento logo depois do parto para reduzir o sangramento. Esse medicamento chama ocitocina. Esse medicamento, ele imita o que nós produzimos no corpo. É só um pouco a mais, porque a gente nunca sabe qual aquela mãe que o útero vai voltar mais rápido para o lugar, que vai demorar mais. Então, os obstetras dão um extra desse medicamento, certo, que nada mais é do que um hormônio que a gente produz. Legal. Só que esse hormônio, ele não age só no útero. Ele age lá onde se produz o leite para jogar o leite, para jorrar o leite. Quando o bebê mama, vem uma mensagem para o cérebro. Tem gente mamando, vamos fazer esse leite produzido sair? Aí o cérebro manda para a mama um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, ele vai lá onde produz o leite, né? E vai fazer uma expressão. Ele vai apertar o leite jorrar. É o que a gente chama de reflexo de ejeção. Só que essa tal ocitocina também age no útero, voltando para o lugar. Quando o útero volta para o lugar, esse sangramento vai diminuindo cada vez mais e daqui a pouco não tem mais sangramento. Então, bebê mamar na primeira hora de vida diminui o risco de sangramento e diminui o tempo de sangramento. Legal. Mais uma aqui de mito ou verdade. Amamentar pode dar ou piorar a icterícia? Então, tem as duas coisas. Tem a icterícia por baixa ingesta, que é dos primeiros dias de vida, que a gente vê... Icterícia é o popular tiriça. É o amarelinho aqui, ó, dessa cor aqui, ó. É o que alguns bebês precisam tomar o banho de luz. Sim. Então, se o bebê está mamando menos do que deveria nos primeiros dias de vida, pode acontecer desse amarelão aumentar e da icterícia aumentar. A gente chama icterícia de baixa ingesta. Porém, se o bebê é mais velho, já tem, digamos, uns 15 dias, pode existir também a icterícia do leite materno. É algum fator ali que desencadeia de acúmulo maior na pele. O que acontece? Antigamente, se orientava a suspender o aleitamento por 2 dias, dar a fórmula 2 dias, Ixi. Ou então extrai o leite, ferve o leite, dá o leite fervido. Hoje a gente não faz mais nada. Óbvio, se o bebê está mais amarelo, tem que procurar o seu pediatra, porque não é só esse o fator que o bebê fica amarelo. Certo. Então, o pediatra vai fazer um exame que vai dosar essa bilirrubina e vai ver o nível em que ela está. Se ela não estiver no nível perigoso, e a gente, né, tem 2 tipos de bilirrubina, e tem um tipo que é associado, esses dos primeiros dias do nascimento, que geralmente é natural, vai melhorar, e tem um tipo que liga mais as nossas anteninhas, que é a tal da bilirrubina direta, que a gente tem que pensar em algumas outras coisas associadas ao fígado. Então, se o pediatra fez o exame, viu que o nível não tá, que precisa de banho de luz, e o bebê tá clinicamente amarelinho, mas tá tudo bem com o bebê, cocô, vida tá da cor certa, xixi, vida que segue, mas tem que levar ao pediatra para olhar. Então, é verdade, pode dar icterícia, mas não é algo preocupante, não, e a amamentação continua sendo muito mais importante e o benefício é muito, muito, muito superior a esse risco. E aqui ele vai simplesmente acompanhar com o pediatra e geralmente fica mais prolongado mesmo, mas geralmente nem precisa internar para fazer banho de luz, né? Nada, na maioria das vezes não. E você vai estar no segmento, pode ser que precise escolher exames com uma certa frequência até você ver esse valor normalizar. E a pele do bebê vai clareando. Maravilha. Então, mas nunca trate em casa chá de picão, banho de picão, nada disso, gente. O amarelão da pele vai dar peito e vai procurar um pediatra. Qual é o problema? Algumas dessas crianças que têm a pele amarela, graças a Deus a minoria, é uma doença.
Algumas doenças dão, né? Então, você tem que identificar quando for, porque é muito grave. Se você não identifica na hora certa, pode dar lesão cerebral, um bebê que era normal virar uma criança especial, porque você demorou para levar no pediatra. Mas isso é outra história, não está nem associado à amamentação. A amamentação nada a ver com isso aí que você está falando, né? Não, a amamentação protege. Isso, beleza. E a amamentação do amarelão, o que eu estou dizendo? Vá e investigue. Tá. Descartou as coisas graves, vida que segue, amamenta, nada de suspender, nada de trocar a fórmula, porque nada disso vai resolver. Aí você acha que resolveu porque botou a fórmula, mas resolveu porque ia resolver sozinho. Sim, entendi. Ó, vamos tentar fechar aqui então. Nós falamos lá desde quando ele começou, falamos todos os benefícios, tudo que prova. Quando é que eu paro? Então, o que a Organização Mundial de Saúde orienta hoje? 6 meses de aleitamento materno exclusivo. O que é isso? Só peito, sem água, sem chá, sem nada. Que a gente já conversou, fórmula. Beleza. A partir de 6 meses até pelo menos 2 anos, complementado, né? Peito e as comidinhas, a introdução alimentar, tudo, porque a partir daí, só o peito já não tem tanta caloria para uma criança que está mais ativa, que está aprendendo a sentar, que daqui a pouco vai andar, vai correr. E aí... A natureza é sábia. É hora do menino começar a criar sua independência. De sair do bebê e já virar uma criança maior. Legal. Então, pelo menos 2 anos. Só que quem decide a hora de parar é a mãe. Maravilha. Não é a avó, não é o pai, não é o vizinho. Nem o pediatra. Não é o pediatra, né? Porque a gente, infelizmente, tem colegas que falam, agora que você vai voltar a trabalhar, vai ter que botar fórmula. Muitas mães desmamam na volta ao trabalho. Só que hoje a gente tem uma infinidade de recursos para estocar o leite, ordenhar, tem as bombas, tem manual, tem elétrica. Inclusive nós estamos gravando agora em agosto. O Agosto Dourado desse ano é justamente isso, né? O apoio e a inclusão dessas mães que estão voltando a trabalhar, justamente para tentar manter a amamentação. Isso, né? Até a hora que a mãe quiser. O que a gente orienta é que o bebê, para que seja um desmame gentil, que a gente fala, né? Que não seja uma coisa traumatizante nem para a mãe, nem para o bebê, que ele tenha pelo menos 1 ano e meio. Porque aí a mãe consegue negociar o desmame de forma mais lúdica, de forma menos traumatizante tanto para ela quanto para o bebê. Só que o que eu vejo de mães de aleitamento prolongado, o que a gente fala de aleitamento prolongado? 4 anos, eu vejo. Pode? Não é que não possa, mas não é saudável nem para essa mãe, né? Assim, mentalmente falando. Para a saúde mental dela, agora já é hora dela ter uma criança grande, que não dependa da amamentação. Ela precisa entender que a fase bebê acabou. Acabou. 2 anos, até uns 3 anos ali, bacana. Agora 4, 5, eu vejo que é muito mais um sofrimento da mãe. E quando a gente vai olhar para trás... A necessidade aí, de novo, colocando. Tem história. É da mãe, não é do bebê, né? Ai, mas ele gosta tanto. Mas você já ficou noites fora de casa? Eu tava de plantão, colegas médicos, né? Eu tava de plantão e ele fica a noite inteira sem mamar. Ou então eu precisei de fazer um curso, fiquei 2 dias fora e ficou, aí? Então, assim, eu vejo muitas mães com uma história para trás de muita tentativa de filho, fertilização, ou às vezes perdas anteriores, e aí ela não quer perder o bebê. Tá, fisiologicamente, passou dos 2 anos, você já pode? Não é mais necessário. Ótimo, não precisa. Tá, se a mãe quiser prolongar mais um pouquinho, 2,5, 3, bem. Eu acho que, na minha visão, tá ótimo. Tranquilo. Mais do que isso, o menino já vai pra escola, o menino já brinca, o menino já tá numa outra fase, bebê já foi. Tá. Gente, se deixasse aqui, a gente ia falar aqui uns 2 dias, porque a gente gosta, né? Mundo, né? É muita coisa. Tá. Aqui não dá, gente, pra gente encerrar esse assunto todo. Tá certo? Nós estamos encerrando agora. Mas o que eu vou falar? Vou convidar vocês a fazer o seguinte. Se inscrevam nos canais Ped Moleque. ped.moleque. No YouTube, na íntegra, em vídeo. No Spotify, em áudio. E os cortes que vão lá pro Instagram. E a gente pode continuar esse papo lá. O que você acha, né? Vocês vão entrar dúvida, lá, pode mandar. Coloque lá nos comentários as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, e a gente continua esse assunto por lá, porque não tem fim esse assunto aqui, tá? Então a gente vai parar aqui daqui uns 3 dias. A produção já tá ali, já passou, acabou, corta, tá bom? Então vou convidar vocês. Então aproveita para se inscrever nos canais, e se esse vídeo foi legal para vocês, compartilhe com os amigos todos. Karine, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Eu queria que você deixasse, então, sua última mensagem sobre a amamentação, nesse agosto dourado que a gente está vivendo, e deixasse também o seu contato para quem quiser aqui no Espírito Santo entrar em contato com você. Então, mães,
voz, rede de apoio, porque a amamentação não é só da mãe, é de toda a rede que está em volta, porque ela está muito fragilizada, um pós-parto, hormônio, noite sem dormir, que muitas delas nunca passaram por isso. Entendam que a amamentação, ela é um namoro que vai começar devagar ali nos primeiros dias de vida e que precisa desse apoio. Não desiste, você que está em volta não deixa a mãe desistir, e respeitar a decisão da mãe, né? Eu vejo muito ditadura do peito, não gosto disso. Eu acho que a mãe, ela tem a plena autonomia de decidir, mas com consciência, sabendo que ela, se for uma decisão não amamentar, ela tem que entender do que ela está privando o filho dela, do melhor alimento que possa existir para ele. E se ela decidiu por isso, respeite, por favor, não a julgue, né? Não obrigue, mas ela tem que ter esse entendimento. Então, apoie. E eu vejo muita mãe que quer amamentar, mas não tem apoio e desmama por falta de apoio. Aleitamento materno não é só da mãe. Ela precisa que todo mundo que está ao redor, profissional ou família, ajude, porque às vezes ela terminou de amamentar, ela precisa de alguém que segura o bebê para ela dormir, coitada, para que ela possa estar descansada, para na próxima mamada aquilo ser gostoso e prazeroso e não sacrifício. Então, a amamentação é tudo de bom. Traz o melhor que você pode dar para o seu filho, mas, por favor, sem se cobrar, se martirizar. Se tiver algum problema que essa amamentação tenha que ser interrompida, seja definitivamente ou por um período curto, não, você não é pior mãe por causa disso. Mas se você tem o desejo, se você precisa de ajuda, peça ajuda, não fique com vergonha. Essa é a minha mensagem sobre a amamentação. Nossa, que maravilha de mensagem que você deixou pra gente nesse final. Quem quiser a consultoria da doutora Karine, quem quiser falar com você, deixa aí sua rede social, seu contato pra gente. Lá no Instagram, @doutora Karine Bissoli. Karine com K. Com K, Karine. Doutora Karine. É DRA, né? Uhum. Karine Bissoli. Aí pode mandar no direct, mensagem. Lá também vai ter o meu WhatsApp. Se quiser falar comigo pelo Zap, a gente pode maravilha. Conversar melhor sobre a consultoria de amamentação, sobre as dúvidas. Então, pessoal, entre lá. Entre também nos nossos canais. Se inscreva, compartilhe esses vídeos e deixe os comentários pra gente. Karine, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por essa... Eu que agradeço. Essa coisa maravilhosa que é vir você falar aqui de amamentação, né? Que você fala com tanto entusiasmo. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Pé de Moleque. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.